pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E comprar um notebook ou um smartphone já não é mais só escolher hardware. Cada vez mais, as grandes fabricantes querem vender uma experiência completa, com dispositivos conectados, inteligência artificial integrada e ecossistemas que antecipam o que o usuário precisa. Mas como isso funciona na prática? E como uma gigante como a Lenovo está preparando essa estratégia para o mercado brasileiro? No episódio de hoje, a gente conversa com executivos da empresa para entender como hardware, software e IA estão moldando a próxima geração de produtos da marca no Brasil. Você também vai conferir. Apple quer usar a Samsung contra o governo dos Estados Unidos, Canva quer deixar de ser só uma ferramenta de design e Marvel voltou ao set do novo Homem-Aranha. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. A disputa no mercado de tecnologia deixou de ser apenas sobre especificações técnicas. Hoje, as fabricantes querem construir ecossistemas completos em que notebook, smartphone, tablet e serviços funcionem de forma integrada com inteligência artificial, conectando toda essa experiência. Mas para isso não basta desenvolver software, é preciso pensar em portfólio, cadeia de produção, estratégia de mercado e inovação de longo prazo. Para entender como a Lenovo está desenhando essa estratégia aqui no Brasil, o repórter Diego Corumba conversa com dois executivos da companhia. Para começar, vamos falar sobre a base dessa operação: produto, portfólio e mercado. Quem explica como a Lenovo está estruturando sua oferta no Brasil, os impactos da crise global de componentes e os bastidores das decisões sobre quais categorias chegam ao país é Tatiana Sasaki, gerente sênior de produtos da Lenovo. O cenário da crise dos chips de memória, como será daqui em diante? Já vimos aumento de preço recentemente, mas a escassez dos chips, vai nos impactar mais? Eu acho que isso é um fator que vai atingir todo o mercado. Ninguém estará isento, tá? Porque tudo que afeta o mercado, ninguém tem vantagem, todos temos desvantagens, no fim das contas. Mas eu acredito que a Lenovo, com todo o relacionamento que ela tem com os vendors, eu não digo que ela vai escapar de qualquer aumento de commodity, porque isso é iminente. Isso vai afetar a todos. Mas com o nosso relacionamento e pelo fato de nós termos mais de 25% de share global do mercado, isso ajuda nas nossas negociações. Também pela nossa capacidade operacional, de planejamento de longo prazo, a gente acaba tendo essa vantagem em relação a abastecimento. Mas, de fato, aumento de custo, isso é iminente para todo o mercado. Ter uma fábrica no Brasil ajuda um pouco nessa questão ou não? É geral, de fato, e todos vão passar por isso de uma escala ou outra? Eu acredito que todo mundo vai vivenciar essa dor desse momento. A nossa fábrica, a gente acaba tendo um planejamento de longo prazo. Em termos de abastecimento, nós conseguimos ter uma certa vantagem, mas não em termos de passar ileso de qualquer tendência de aumento. Vou falar em estratégia de negócios. A gente viu o lançamento mais recente, na questão dos consoles portáteis, o Legion Go 2. Por enquanto, oficialmente, a gente recebeu apenas o modelo S, que é o que mais conta. Existe alguma previsão de lançar esse tipo de produto em nosso país? Ou tem algum impeditivo do mercado para a atuação dessa frente de portáteis de ponta? Não, eu acredito que isso vocês saberão em breve. Quando a gente tiver o anúncio oficial, vocês serão chamados para serem os primeiros a saber. Claro. E, assim, eles são importados, A maioria dos Lenovo Legion Go são importados. Vocês não têm a produção deles nacional no momento? Por enquanto, não. A gente faz estudos de preços e hoje a gente consegue ter uma agilidade maior desta forma que nós estamos atuando. Certo. E como é que é a logística para trazer eles para o Brasil? A gente tem o frete marítimo. Ele não é diferente de qualquer produto importado que nós temos hoje, mas isso de nada impacta nossos prazos de lançamento, nem a qualidade e nem garantia, nada, não. Ele é o modelo
que como se fosse a nossa produção local. A gente tem todas as garantias do produto. Certo. Você saberia me dizer o que falta para fabricar esse tipo de console portátil em nosso país? Olha, eu acho que é mais questão do nosso portfólio como um todo, em termos de volume, capacidade. Então, hoje a gente não vê espaço, porque não afeta a integridade e o lead time do produto. Sim. Então, assim, é mais uma questão de adequação de portfólio, mas nada que esteja impactando na estratégia do nosso produto. Hardware e portfólio contam apenas parte dessa história. Porque no mercado atual não basta colocar novos dispositivos nas prateleiras. É preciso fazer com que elas entreguem uma experiência conectada, inteligente e integrada. E é justamente aí que entra a próxima camada da estratégia da Lenovo, a inteligência artificial. Para explicar como a empresa está usando IA para conectar dispositivos Lenovo e Motorola e transformar esse ecossistema em uma experiência mais fluida para o usuário, também conversamos com Idelbrando Lima, diretor de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Lenovo. Olha só. O foco da Lenovo está na integração de seu ecossistema e conjunto com a Motorola. De que forma a inteligência artificial de vocês, a Kira, atua nesse ambiente? A integração de todos os dispositivos de uma maneira harmônica sempre foi um foco muito importante para a gente, até para facilitar o uso da tecnologia pelos usuários. Então, o smartphone, o PC e todos os serviços que a gente consegue oferecer, o Kira facilita bastante, até com interface por voz, por digitação, ou até mesmo agindo antes mesmo do usuário pensar. Por exemplo, todo dia de manhã, ele tem uma determinada rotina às quartas-feiras. Então, o Kira já vai prever essa rotina para ele, então já tem esses compromissos para você, já consegue olhar a tua agenda, então ele vai fazer muitas facilidades dentro do seu cotidiano para que você use a inteligência artificial de uma forma que você não precise pensar mais nesse tipo de coisa. E quando a gente fala de inteligência artificial, já vemos que temos hardwares prontos para recebê-las. No entanto, ainda temos uma grande brecha em softwares que utilizam disso. Como o time da pesquisa e desenvolvimento da Lenovo se posiciona para preencher essa lacuna? Acho que tem duas maneiras da gente olhar, né? A gente pensa na inteligência artificial, a generativa, aquela inteligência artificial ampla, e a gente tem os modelos menores, os SLMs. Por exemplo, o Trada é um modelo menor, é um modelo específico e dedicado. Então eu acho que um dos focos que a gente está dando bastante para modelos dedicados. Não modelos gerais que conseguem responder qualquer tipo de coisa, uma coisa mais na linha do GPT, mas modelos dedicados que conseguem atacar tarefas específicas. Então, o Trada é um exemplo, monitoramento cardíaco, ele consegue entender o formato de onda do sinal, mas também interpretação de sinais, de libras, que a gente já vem trabalhando há algum tempo e a gente está escalando esse projeto para poder oferecer para o mercado. E tem outros exemplos, por exemplo, de localização, tem para microclima, a gente vem trabalhando também numa proposta interessante para a detecção de eventos de microclima, especialmente em regiões do país que tem zonas limítrofes entre biomas. Então o clima entre essas zonas limítrofes ele é um pouco mais imprevisível e a cobertura de nuvens do Brasil é bastante alta, então a gente não consegue trabalhar o tempo real com satélites. Então tem estações locais que a gente está colocando monitoramento, a gente fez uma mini estação em Indaiatuba para criar esses modelos. Então acho que os modelos pequenos também são muito interessantes nesse escopo que a gente vem trabalhando. Certo, vocês estão buscando então um foco não apenas para o consumidor final, mas por exemplo para monitoramento de clima, esportivo e outras frentes, né? Sim, várias verticais a gente vem trabalhando. Na vertical de indústria, a gente tem aqui um exemplo, se você puder observar, a gente implantou essa solução desenvolvida no Brasil, na Hungria. Ele consegue enxergar pequenos módulos que são usados dentro da construção de um servidor para ver se a conexão está feita corretamente. Isso é feito com inteligência artificial. E a gente tem um exemplo aqui para você ver bem legal, com identificação por imagem. Muito Isso bacana. facilita bastante o processo industrial. Certo, voltando um pouco ao assunto para conectividade entre dispositivos, como a implementação da inteligência artificial nos dispositivos, tanto da Lenovo quanto da Motorola, se conversam com o foco da empresa em priorizar a experiência do consumidor? Como eu tinha te falado, né? A nossa ideia é que os dispositivos antecipem ou prevejam o comportamento do usuário, para que ele não precise cuidar de tarefas que são menos importantes. Ele pode focar o tempo dele, por exemplo, ele tem uma viagem, ele vai focar o tempo dele no planejamento da viagem e não impedir a passagem, em, por exemplo,
ver se lá vai estar chovendo ou não. Então já vai ter todo um conjunto de funcionalidades dentro do Kira, que é como se fosse o seu assistente pessoal mesmo, como se você tivesse um assistente executivo cuidando dos seus assuntos. Eu nem estou falando do ponto de vista profissional, tá? Estou falando do ponto de vista do pessoal, cotidiano, do cotidiano. Pô, vou fazer uma viagem para um outro país, e aí ele já vai falando, não, lá tem essa para você visitar, o ticket está tanto, você quer comprar no cartão de crédito. Isso está evoluindo bastante. E o Kira vai ser esse agente. Certo, ele não está disponível ainda para todos os dispositivos, ele está só em alguns. Como está o andamento Ele disso? tem algumas waves de divulgação e go-to-market. Eu acredito que em poucos meses a gente vai ter ele disponível no Brasil, praticamente em todo o nosso ecossistema, porque a gente também está transicionando o produto, então os novos produtos já vão incorporando o Kira de uma maneira mais dinâmica. Certo. E de qual modo a IA é treinada pela equipe de pesquisa e desenvolvimento para se tornar cada vez mais responsiva, para gerar níveis de interação mais elevados com o público entre os seus dispositivos? Isso dá bastante trabalho, porque você precisa colocar a inteligência artificial para atuar em situações reais, e muitas vezes a miríade de situações que o usuário pode colocar para uma determinada tarefa é tão, assim, tem tantas formas diferentes de você fazer uma mesma coisa, e você precisa explorar todos esses cenários para que a inteligência artificial saiba como reagir em qualquer contratempo. Por exemplo, naquela situação de pedir uma passagem, mas só tem de ônibus, mas você não quer viajar de ônibus, o que ela faz? Então a gente tem que testar em todos os cenários e treinar a inteligência artificial para ela poder reagir de uma maneira assertiva e eficiente. Até personalizada, né, para cada situação. Sem dúvida nenhuma. E vamos agora para o giro de notícias. Em um movimento curioso no mercado de tecnologia, a Apple quer ajuda da Samsung para se defender de um processo antitruste nos Estados Unidos. A gigante de Cupertino é acusada pelo governo americano de dificultar a concorrência no mercado de smartphones e smartwatches. Para rebater essa tese, a empresa quer acessar dados internos da Samsung que possam provar que consumidores ainda trocam de iPhone para Android com frequência, o que indicaria um mercado mais competitivo do que o governo argumenta. O problema é que a Samsung já se recusou a entregar esses documentos. Agora, a Apple tenta usar mecanismos jurídicos internacionais para obter as informações. Se conseguir, o caso pode virar um dos capítulos mais inusitados da rivalidade entre duas das maiores empresas de tecnologia do mundo. E o Canva está mostrando que quer ser muito mais do que uma plataforma de design. A empresa anunciou a compra de 2 novas startups focadas em inteligência artificial, automação e marketing, movimentos que reforçam uma mudança estratégica importante. Na prática, o Canva quer deixar de ser apenas uma ferramenta para criar apresentações e posts e se transformar em uma plataforma completa de trabalho para as empresas, reunindo criação, automação e campanhas em um só lugar. Desde 2024, a companhia já investiu mais de 400 milhões de dólares em aquisições ligadas à inteligência artificial. O novo filme do Homem-Aranha está passando por refilmagens poucos meses antes da estreia, mas dessa vez, isso não parece ser sinal de problema. Segundo Tom Holland, as novas gravações servem apenas para ajustar detalhes e colocar a cereja do bolo no projeto. Entre as mudanças, a produção quer adicionar mais humor ao longa e reformular a trama de um dos vilões. Homem-Aranha Um Novo Dia marca o retorno de Peter Parker após os eventos de Sem Volta para Casa e segue previsto para estrear em julho deste ano. Ao que tudo indica, a Marvel está refinando e não consertando o próximo capítulo do herói. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Léo Miller, Marcelo Fischer e Jaqueline Souza, sob coordenação de Anaísa Catucci. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Leandro Gomes e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!